Não tem mais jeito. O Santos caiu. Não adianta ficar aqui lamentando. Agora é levantar, bater a poeira e seguir em frente, pensando no futuro. E por falar em pensando no futuro, eu pergunto se você está assistindo aos debates, se você está assistindo às lives, as exclusivas dos candidatos à presidência do Santos. Pergunto isso porque amanhã é o dia de você decidir quem será o próximo presidente do Peixão. Quem conduzirá o Santos a sair da Série B? Fique de olho, tá? Eu já declarei aqui o meu voto para vocês. Continuo firme, né, depois do debate que eu assisti ontem no GE, na realidade, na tribuna, através do GE, tá, pessoal? Então, presta muita atenção, porque amanhã é o dia de você decidir o futuro do Santos. Quem optou pelo voto virtual vai votar da sua casa ou no seu trabalho, com celular, do seu computador, não sei. Quem optou pelo voto presencial vai votar na vila, tá? Na vila. E assim eu farei. Irei estar na vila para escolher o futuro presidente do Santos. Mas eu estou aqui para falar, galera, de uma situação muito importante, tá? Principalmente para a próxima temporada. Quem deve ficar no Santos? Por que eu coloquei essa chamada? Quem deve ficar no Santos? Porque é mais fácil falar quem deve ficar do que quem deve sair, porque as dispensas serão muitas, tá? Então, hipoteticamente falando, e utilizando aqui um olhar clínico e técnico, eu vou citar aqui alguns nomes, mas antes tem uma matéria aqui do GE que fala exatamente sobre isso, né? Contratações do Santos para 2024. Veja quem chega, quem fica e quem vai embora, né? Dispensas, empréstimos, transferências, sondagens, reforços do Peixe. Saiba tudo sobre a movimentação do Peixe no mercado, né? Essa é uma matéria que está lá no GE, que diz o seguinte: depois da pior temporada da sua história, que culminou no primeiro rebaixamento à Série B do Brasileirão, o Santos vai ao mercado com o objetivo de voltar à elite rapidamente, né? Além das chegadas o Peixe se prepara para uma longa lista de dispensas, como eu acabei de falar para vocês. É mais fácil falar quem vai ficar do que quem vai sair, né? Pituca é o primeiro nome aqui na lista do GE, né? Pituca chega para jogar a Série B pelo Santos. E eu já adiantei isso para vocês aqui no canal HB Santos TV. No jogo contra o Fluminense, eu encontrei o empresário do Diego Pituca, nós batemos um papo e eu perguntei, mas e aí? Independentemente do que aconteça, o Pituca vem mesmo? A resposta que eu obtive foi, o Santos pode estar na Série Y, o Pituca virá. Então, a maior certeza que nós temos é que nós teremos um meio-campo de verdade, né? Que é, perdão, o Diego Pituca, que deve jogar ao lado do Rincon, tendo em vista que o Jean Lucas caiu muito de produtividade. O Jean Lucas, ao meu ver, ainda é um jogador importante. Precisa recuperar a confiança. É um jogador que apenas está sem confiança por conta do momento que nós estávamos vivendo, tá? Precisa aprender a bater um pouco mais na bola, principalmente de fora da área. Ele tentou alguns chutes dessa forma na competição, sem êxito, né? Inclusive perdeu um gol feito no último jogo do Santos diante da equipe do Fortaleza, acabou chutando o chão. O Jean Lucas é um jogador interessante, é um jogador importante. Na minha opinião, o Jean Lucas deveria permanecer no Peixão, tá bom, pessoal? Quem pode sair, né? É a pergunta que está fazendo aqui o GE. Bom, o primeiro nome na lista é o do Marcos Leonardo, né? E o Marcos Leonardo ele vai sair por razões óbvias.
O Santos precisa de dinheiro, o Santos precisa se reinventar. O Santos precisa de caixa. Essa é a mais pura verdade, né, pessoal? E vender o Marcos Leonardo é o principal objetivo do Santos para fazer esse caixa que eu falei para vocês, né? O Santos aguarda uma proposta da Europa e essa proposta deve vir, né? Porque o Marcos Leonardo terminou aí o Brasileirão como terceiro artilheiro, quarto artilheiro, não sei, mas ele fez sim muitos gols na temporada. Então o Marcos Leonardo deve ser vendido, né, para equilibrar as finanças do Peixão, tá bom, pessoal? Marcelo Fernandes. Nós batemos um papo sobre o Marcelo Fernandes ontem e eu vou falar o que eu penso sobre o Marcelo Fernandes, tá? Começou muito bem e terminou muito mal. O Marcelo Fernandes, para mim, é o cara da transição. É o cara que vai ligar a base ao time principal. Mas acho que só o Marcelo Fernandes não é o suficiente. Tem que trazer mais profissionais. Dependendo de quem ganhar as eleições, traz o Léo, traz o Elano, para trabalhar nas categorias de base, tá? Para fazer a transição do sub-12 para o sub-15, né? Do sub-15 para o sub-17, do sub-17 para o sub-20. Nós precisamos de mais profissionais. E tem que ser profissionais, né, que jogaram recentemente, tem que ser profissionais que foram campeões recentemente aí com o Peixão, tá bom, pessoal? Vamos ao próximo nome, né? Marcelo Fernandes. Ou seja, o Marcelo Fernandes ele não deve continuar como técnico do Santos, mas deve ser realocado para a base. Essa é a minha opinião, tá? Alexandre Galo, coordenador do Santos, o executivo, na realidade. Eu acredito que o próximo presidente deve sim pensar na permanência do Alexandre Galo, tá? O Alexandre Galo deve ir ao mercado em busca de bons jogadores, né? Deve negociar dispensas e tudo mais. O Alexandre Galo, na minha opinião, deve ter continuidade no Santos, né? Porque ele já chegou na terra arrasada, tá? Quando ele chegou, ele deu até uma entrevista falando que encontrou tudo bagunçado, o elenco, sabe, meio que parece, né? Ao que tudo indica, estava meio que rachado, muita coisa errada. E só quem viu isso e que teve coragem de falar sobre isso foi o Alexandre Galo. Tá? O Alexandre Galo que fez muitas coisas boas. Infelizmente, o Santos caiu por tudo que nós fizemos no primeiro turno, antes da chegada do Alexandre Galo. Tá bom, pessoal? Então, na minha opinião, é mais um que deveria continuar no Santos, o Alexandre Galo. Tá? Só um minuto. Eu falei para vocês que eu iria fazer um vídeo falando de quem iria ficar ou de quem poderia ficar. Mas como eu estou lendo aqui essa matéria do GE, nós vamos dar continuidade a ela, né? Porque também fala de jogadores que não devem permanecer no Santos. E tem um nome aqui que por muitas vezes foi odiado por nossa torcida, mas eu acho que não comprometeu muito as vezes que ele esteve em campo. Na realidade, eu acho que ele mais ajudou. Mesmo assim, eu acho que é um jogador que não deve ficar em campo, né? Nos últimos jogos, o Camacho, ele não comprometeu, né? Mas no decorrer da competição era um jogador que não deveria estar no Santos, no lugar dele outro, né? O volante tem 31 anos e tem contrato até dezembro de 2023. Quero lembrar vocês que quem renovou o contrato dele foi o Andrés Rueda, né? O Andrés Rueda renovou bem cedo o contrato aí do Camacho, inexplicavelmente. Júnior Caiçara. Júnior Caiçara, jogador que chegou na última janela de transferências, lateral direito, ainda não está negociando uma renovação, vai depender muito de quem vai assumir o Santos, tá? Nós precisamos de pelo menos 2 laterais, né? Da contratação de pelo menos 2 laterais, um direito, um esquerdo. Acho que o Kevson será ou a sombra ou será titular, não sei, para jogar a Série B. Eu não vejo problema na permanência do Kevson. Acho que é um ótimo jogador.
Só precisa estar nas mãos certas, na minha opinião. Para a direita, há uma dúvida, né, em relação ao contrato do Júnior Caiçara, mas acredito que o Júnior Caiçara deve estar seguindo outro rumo, né? Não foi tão bem aproveitado assim. Eu gostaria que ele fosse mais bem aproveitado, né? Ele não teve muitas oportunidades, né, de mostrar o que ele pode fazer. Eu acho que o Júnior Caiçara é um bom jogador, mas provavelmente com a reformulação o Santos deve, né, ir atrás, ir em busca de outro jogador. Mas, né, tudo depende de quem irá assumir o Santos e a visão que terá o presidente ao assumir o Santos. Gabriel Inocêncio vai na mesma linha aí do Júnior Caiçara, depende muito de quem assumir. O Santos precisa de um lateral direito, né, de mais um lateral direito, e provavelmente um desses dois atletas ficarão aí para fazer sombra para este lateral que o Santos irá trazer, que será titular absoluto, tá? Maxi Silveira, o uruguaio tem contrato até dezembro de 2023 e aguarda uma conversa pela renovação contratual. Eu acho que o Santos não irá renovar com ele, inclusive acho que ele já deve ter voltado para o seu país de origem. O Santos provavelmente não permanecerá com o Maxi Silveira, o contrato já terminou, né? Felipe Jonathan, esse é um nome interessante a ser tratado, né? Embora esteja machucado, o lateral é um nome que costuma receber propostas de equipes da Série A. A permanência do Santos para 2024 não está garantida. Aliás, eu acho que ele não permanecerá, tá? Eu acho que ele não permanecerá. Acho que ele será contratado por algum time da Série A. É um jogador que tem qualidade, porém, defensivamente falando, tem suas deficiências. Então, para mim, é mais um jogador que deve estar deixando o Santos, tá, pessoal? William Maranhão, meu Deus. Esse aqui, com certeza, nem vou falar muito sobre ele. O Santos emprestou ele pro Ceará. O Ceará quis devolver antes do tempo. O Santos não aceitou o retorno. Mas ele deve estar chegando aí em 2024. E o Santos provavelmente ou vai emprestar o atleta ou vai rescindir. O William Maranhão não permanecerá no Santos. Vinícius Zanocelo, emprestado ao Fortaleza, nós avisamos para não comprar o Zanocelo. O cabeça dura do Rueda teimou, comprou o Vinícius Zanocelo, um péssimo volante, na minha opinião, que ajudou a colocar o Santos também nessa situação. Vinícius Zanocelo dispensa, empresta, para mim tanto faz, é um jogador que para mim não serve no Santos. Outro Vinícius, o Balieiro, né? Cria da base. É um jogador que defensivamente tem seus pontos fortes, mas é outro atleta que eu não deixaria no Santos para a próxima temporada. O contrato dele, eu não sei até quando vai, mas realmente é um atleta que, ao meu ver, não interessa. Ivonei está voltando aí, né? Tem proposta aí, parece que de clubes do Japão, não deve ficar, assim como Luiz Felipe, Lucas Barbosa, Thailson e muitos outros jogadores. Beleza, Gabi, você já falou de jogadores que devem ser dispensados, né? E tem mais nomes aí, tá, pessoal? O Fernandes, para mim, é um atleta que não deve ficar mais, né? Agora eu vou falar para vocês os nomes que eu acho que deveriam e devem permanecer no Santos. João Paulo, vou começar com João Paulo. Deve permanecer. Joaquim deve permanecer. Para que o Santos tenha uma coluna, tá? Para que o Santos tenha uma xerox, né? Para que os outros jogadores tenham uma xerox do que precisam fazer daqui para frente, porque esses jogadores tiveram uma evolução expressiva. Por mais que você fale mal do JP, por mais que você diga que o JP tomou um frango lá no jogo contra
o Atlético Paranaense, e é bem verdade, o gol que ele tomou foi um frango, primeiro gol, mas é um goleiraço, tá? Embaixo ali da trave, ele é o cara. O Santos deve contratar mais um goleiro, lógico, né? Para que possa fazer sombra ao João Paulo. Eu falei para vocês do Vanderlei, né? Eu acho que o Vanderlei, cara, seria uma ótima sombra, tá? Tendo como exemplo o que o Palmeiras fez, né? Tinha lá o Praz, tinha o Jailson, com uma idade bem avançada, teve o Everton, e mesmo assim continuou com o Jailson. Acho que o Vanderlei seria uma boa sombra, mas eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Vamos para a zaga, o Joaquim, eu já falei para vocês, né? É um jogador que tem proposta da Europa, mas é um jogador que, na minha opinião, deveria ficar. Aí, daí, você pergunta em relação à volância. Fernandes, Rincon, Dodge, Camacho. Para mim, o Rincon deve ficar. Os demais que eu falei tem que sair. Inclusive, o Rincon, ele fez uma postagem. O meu celular não está aqui comigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no Instagram para mostrar a postagem que o Rincon fez. A postagem do Tomás Rincon diz o seguinte: só tenho palavras de agradecimento a toda a nação santista e ao clube Santos Futebol Clube pela forma como fui recebido. Procurei dar tudo que tinha com muita dedicação, responsabilidade e comprometimento para ajudar o clube a sair dessa situação. Aqui estou mostrando a cara, porque infelizmente não conseguimos atingir o objetivo e 8 milhões de santistas não mereciam passar por isso. É bem verdade. Obrigado pelas muitas mensagens de solidariedade e apoio. Agora, parar para recuperar de uma nova recaída da lesão e preparar-me para 2024 de cabeça erguida, porque dei tudo este ano e porque ainda sinto que tenho um longo caminho a percorrer e realmente quero trabalhar. O Santos voltará a sorrir. Comentário aqui do Tomás Rincon. Esse deve permanecer no Santos, na minha humilde opinião. E o Tomás Rincon jogando ao lado do Pituca, podem ter certeza, o meio-campo do Santos será bem melhor. O camisa 10 do Santos terá liberdade para flutuar e para fazer algo acontecer no Santos. Por falar em camisa 10, eu vou falar do Soteldo, porque para mim é outro atleta que deve sim permanecer no Santos. Tá? É outro atleta que, neste jogo, se entregou ao máximo. Tá? Quem assistiu o jogo, quem viu, o tanto que o Soteldo corria, e o Soteldo correndo mais que certos jogadores para recuperar a bola na defensiva, entende o amor que esse cara tem pelo Santos. Então, o Soteldo, na minha opinião, vai permanecer e deve permanecer no Santos. Tá? Deve permanecer. Porque Soteldo, juntamente com todos esses atletas que eu citei para vocês, além de ter potencial, foram os atletas que conduziram o Santos ao rebaixamento. Então, eles têm uma dívida com o torcedor. O Soteldo tem uma dívida com o torcedor. Ele precisa voltar, ele precisa dar a volta por cima. E ele vai fazer isso o ano que vem. Para mim, ele deve ficar. Lucas Lima. Campeonato Paulista. O Lucas Lima chegou, deu diversos passes que nos ajudou a sair dessa situação de rebaixamento no Paulistão. Mas, no Brasileiro, ele não conseguiu os mesmos feitos do Paulista. E aí, HB, você defendeu a chegada do Lucas Lima, e aí você vai defender a chegada do Lucas, a permanência do Lucas Lima para a próxima temporada? Depende. Depende do quanto ele irá baixar o seu salário. Tá? Porque eu acho que com a escolha de um novo presidente,
o presidente já tem que chegar e falar da questão do teto salarial com esses jogadores. E se o Lucas Lima aceitar baixar o seu salário para a próxima temporada, eu defendo a permanência do Lucas Lima. Porque eu depositei todas as minhas fichas no Lucas Lima. Deu certo para o Campeonato Paulista, mas no Brasileiro não deu certo. Então eu só defendo a permanência dele se ele baixar o seu salário. Não só ele, né, pessoal? Tem mais jogadores, o próprio Soteldo aí, né? Tem que baixar. Morelos deve estar saindo também, é outro jogador. Eu falei que não falaria sobre isso, mas o Morelos é outro jogador que deve estar deixando o Santos, tá? Bom, tem mais. Já falei do Marcos Leonardo, né? O Furt. O Furt é mais um atleta que deve permanecer. Ainda mais com a grande possibilidade do Marcos Leonardo estar deixando o Santos. Então, para mim, esses são os atletas que o Santos deve iniciar um pilar. Que o Santos deve iniciar um pilar para a próxima temporada. Vou repetir. João Paulo, Pituca, Rincon, Soteldo. Já são 4. Talvez o Lucas Lima e o Furt. 6 jogadores serão o pilar do Santos para a próxima temporada. O resto, complicadíssimo. Bom, mas é isso, pessoal. Lembrando, amanhã é dia de você votar, escolher o próximo presidente do Santos. Faça da forma mais correta possível. Escolha o melhor. Porque achávamos que estávamos escolhendo o melhor e esse cara ficou na história. Pior presidente da história do Santos. Andrés Rueda, seguido de José Carlos Pérez, seguido aí de outros nomes, quais eu não quero citar neste momento, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Eu não queria estar fazendo esse tipo de vídeo. Na realidade, eu gostaria de estar falando assim, vamos nos planejar para a Série A do ano que vem. Mas não tem jeito. Temos que nos planejar para a Série B. Jogar com dignidade, erguer a cabeça. Eu sempre temi isso de time gigante, time grande não cai. Eu sempre temi, né? Quando o torcedor falava isso para mim, principalmente aqui na live. Porque nós caímos. E aí? Deixamos de ser gigantes? Acho que não, tá, pessoal? Somos gigantes, somos grandes, vivendo um momento ruim. Aquele abraço no coração de todos vocês. Agora eu vou dar uma saída, vou dar uma pescada, vou colocar minha mente um pouco fora do ar. Porque se ficar pensando, cara, faremos besteira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.